Oi pessoal, então eu vou começar esse vídeo de atualização do Diário de Leitura dos Miseráveis. Esse é o Diário de Leitura então da quarta parte de Os Miseráveis, que a gente dividiu, né, tudo aqui certinho pro projeto. Quem ainda não sabe, né, não viu ainda a divisão, vou deixar o vídeo aqui no card pra você ir lá conferir como que ficou o cronograma, etc. Então eu comecei a ler essa quarta parte, que é o tomo 2. Eu tô em exatamente 59% de leitura e falta 41 minutos pra eu acabar o capítulo, que é o primeiro capítulo ainda, né? E esse capítulo, assim como os outros anteriores, né, de início de livro aqui dentro dos Miseráveis, né, 2 livros que existem aqui dentro, é um capítulo muito contextualizador da época, do período. Então aqui a gente tem um Victor Hugo que não somente narra a história, sabe, que ele tá contando aqui, do Jean Valjean, etc. Ele narra também a história do seu país, o que aconteceu no seu país em determinado momento ali. Aqui mais especificamente ele tá falando sobre a Revolução de 1830 e nesses casos, né, que ele vai contextualizar o leitor historicamente, ele também faz um panorama muito filosófico sobre aquele período. Nem sempre a gente vai entender completamente, pelo menos não eu, que não sou, né, não estudei filosofia, não estudei história, conheço muito pouco do panorama histórico da França desse período, então assim, é mais contextualizador mesmo para explicar sobre as famílias ali, no caso de Bourbon, Orleans, que são os monarcas que haviam sido expulsos da França e que retornaram agora, pelo que eu entendi. Então ele vai falar um pouco sobre o Luís Felipe, que é esse rei, que é um rei meio lá, meio cá, que ele é meio com o pé na atualidade, com o pé no passado, ele tem um pouco de Napoleão e um pouco de não sei quem, então assim, ele é um rei que não teve, pelo que ele narra aqui, ele não teve uma característica muito forte de seu governo, e é disso que ele tá narrando aqui, descrevendo, tecendo aqui nessa primeira parte. Eu confesso que essas primeiras partes de introdução, em que ele vai explicar um pouco sobre revoluções, que ele vai falar sobre as ideologias das revoluções, sobre como que essas coisas funcionavam e como que algumas coisas ainda fazem, né, relação com o que a gente vive hoje, eu confesso que assim, não é pra mim tão imersivo. Eu levo mais tempo lendo esses capítulos, essas partes, né, eu acabo demorando bem mais, tem coisa que eu preciso reler, tem coisa que eu leio e eu não entendo e eu fico, sabe, presa naquilo tentando entender e eu realmente não consigo entender, então eu acabo passando pra frente. Então assim, são coisas que ao mesmo tempo que eu vou absorvendo um pouco, ou ao mesmo tempo eu não consigo absorver 100% do que o autor quis me passar. Então nesse sentido, assim, sobre entender o que o autor realmente queria dizer sobre o contexto político, ideológico, filosófico, sociológico da época, é interessante a gente reler o livro outras vezes, né? Reler Os Miseráveis daqui, sei lá, 10 anos, quando o meu repertório sobre determinados assuntos, espero eu, esteja mais amplo, né? Mais diversificado, e daí, quem sabe, eu consiga também compreender um pouco mais sobre o que o Victor Hugo estava falando aqui. O que é muito importante a gente entender sobre esse autor, eu acho, né, com esse livro, é o quão ele não tinha papas na língua e ele criticava toda a sociedade do seu tempo, né, tudo. Ele criticava todas as esferas da sociedade e traz pra gente na leitura uma reflexão sobre coisas que a gente não deixou no passado e a gente trouxe com a gente, né. Eu acho que o foco aqui dessa história dos Miseráveis é o quanto a miséria pode estar tanto nas pessoas financeiramente, né, as pessoas que são financeiramente miseráveis, que não têm condições de serem, sabe, de se sustentarem, mesmo assim, não são miseráveis, eu diria assim, de personalidade, sabe, por dentro. Ao passo que tem pessoas que, por outro lado, são bastante prósperas, né, financeiramente, ou têm uma condição financeira melhor do que outras, mas são miseráveis enquanto caráter, né? E como que a sociedade como um todo contribui para que essas pessoas sejam miseráveis de uma forma ou de outra. Então, assim, eu tenho feito, assim, algumas reflexões acerca das coisas que o autor tem tentado passar, daquilo que eu tenho entendido, na verdade, né? Mas, por enquanto, é isso. Eu tô aqui ainda lutando pra sair desse capítulo. Eu espero terminar ele daqui a pouquinho. Tá dizendo que no meu Kindle falta 41 minutos, então é isso que eu vou fazer agora, né? Eu vou tentar matar esses 41 minutos finalizando essa leitura. Oi gente, tô de volta então pra atualizar vocês do que eu li até agora dos Miseráveis. Eu cheguei exatamente nos 70% do livro, eu nem acredito que só faltam 30% da leitura pra acabar esse livrão, gente. Assim, parece surreal, né? O livro é enorme.
Enfim, vamos conversar. Eu não me lembro exatamente onde eu parei da última vez que eu falei com vocês. Eu acho que eu tava falando do capítulo em que o Victor Hugo tava se estendendo bastante sobre alguns assuntos, como ele sempre faz, né, em todos os livros que compõem esse livrão aí dos Miseráveis, né. De lá pra cá aconteceram muitas coisas, né, porque afinal eu cheguei nos 70% do livro, então assim, aconteceu muita coisa. Primeiro de tudo, né, temos Cosette ali, tem todo um panorama da vida da Cosette, o que tá acontecendo com ela, o ponto de vista dela sobre o que acontecia ali com o Marius naquele parque em que eles ficavam sentados, né? Então a gente tinha só o ponto de vista do Marius no livro anterior, sobre o que ele achava dela, sobre como ele ia para aquele parque todos os dias para poder, sabe, ter um vislumbre dela, de como ele era, assim, muito, muito assustador, de até seguir ela. E nisso, gente, eu preciso falar, eu fiquei muito incomodada com o Marius. Ele me incomoda até agora, até o presente momento, porque, mano, eu não sei se essa era uma noção de romantismo do Victor Hugo, de ser algo romântico a ser feito. Provavelmente sim, né? Pela época e pela escola literária dele, eu acredito que sim. Mas é muito estranho, tipo, a gente tendo essa noção da vida de hoje, sabe? De pessoas contemporâneas do nosso momento. É muito estranho a gente ter uma história em que um cara fica tão obcecado por uma menina que ele passa a seguir ela, ele passa a ir na casa dela todos os dias, sabe, pra poder ficar de olho nela. Eu achei muito creepy, muito estranho e me incomodou bastante. Então, o Marius é uma personagem que me incomoda até o presente momento, porque ele é muito intenso e essa intensidade dele, assim, é levada a uma, sei lá qual potência quando ele começa a fazer o que ele faz por causa do que ele sente por ela, né? Então, agora, nessa outra parte, né, que eu fiz a leitura, a gente teve, então, o ponto de vista da Cosette sobre como ela também se encantou pelo Marius, como ela também se floresceu ali nesse período da adolescência dela, né, como ela passou a se vestir melhor, passou a se achar bonita, passou, inclusive, a se interessar pelo Marius e também a ir lá para aquele parque junto com o pai para poder encontrar com o Marius todos os dias, né? Então a gente tem também o ponto de vista dela. A gente teve também, então, ali o fato da Eponine, eu não sei se é assim que fala o nome dela, mas enfim, a Eponine, a filha dos Thénardier, ter ajudado o Marius, né? Porque ela encontrou a casa da Cosette, ela sabe, então, que o Marius tem muito interesse pela Cosette, ela encontra a casa da Cosette e leva o Marius até lá. Então ele deve a ela muita coisa, porque agora ele conseguiu se aproximar da Cosette, agora eles estão ali todos sabe, naquele romantismo, super enamorados, e nisso aí o Victor Hugo vai até colocar uma idealização do amor muito, assim, de ser uma espécie de divindade, né? Ele, inclusive, vai fazer umas comparações, assim, sobre paraíso, etc, né? Com relação ao relacionamento deles. Então, a gente tem esses momentos em que a Cosette e o Marius estão juntos e eles se adoram, né? O Victor Hugo usa essa palavra, eles se adoram, tanto é que eles não conseguem nem ter pensamentos de, digamos assim, luxúria, né? Eles não conseguem se imaginar indo adiante, né, além daquilo que eles já têm, que é ficar simplesmente juntos, de mãos dadas, olhando a natureza, apreciando, sabe, as belezas do jardim da Cosette, e apreciando um ao outro, e vendo como que o outro fala, e achando tudo muito bonito, sabe, tudo que a outra pessoa fala é bonito, e que o cara também é bonito, e a menina também é bonita, e eles são perfeitos, etc. Ela tem toda essa idealização ali do relacionamento deles, que o Victor Hugo passa bastante tempo descrevendo pra gente. Também tivemos, então, ali o panorama da vida do Gavroche, que é o filho mais velho dos Thénardier, né? O menininho mais velho. Então, a gente tem esse panorama ali da vida dele, de que ele é um menino da rua, que não é amado pelos pais, que tá abandonado, que vive a própria sorte, e acaba também caindo ali nas mãos dele, né, mais dois menininhos que ele não sabe, mas são irmãos dele. Continuando então de onde eu parei na nossa conversa de Os Miseráveis. Bom, vou continuar então agora de onde eu parei na nossa última conversa sobre Os Miseráveis. Eu acabei de concluir a leitura, na verdade não necessariamente agora, né, eu concluí no domingo e hoje já é quinta-feira, mas enfim. Eu tinha começado a conversar com vocês sobre o Gavroche e sobre como ele agora começa a ter um certo destaque na história. E eu gostei muito de conhecer mais sobre o Gavroche, como que ele vive nas ruas, e também conhecer mais esse lado sarcástico do personagem, sabe? Uma criança que foi criada pelas ruas e que faz a situação o melhor possível, sabe? Ele
ainda ajuda as outras pessoas, como a gente vê ali mais pro fim do livro, quando ele ajuda seus 2 irmãos sem saber que são seus 2 irmãos. E com o fim desse livro a gente também tem essa reafirmação ali de como os Thénardier são pessoas terríveis, né? Absolutamente terríveis. Falando agora sobre os Thénardier um pouco mais, a gente teve nesse fim do livro, na verdade nesse livro inteiro, um foco maior para o senhor Thénardier, né? O pai do chefe de família. Tivemos também um foco ali para Eponine. E também tivemos ali um foco pro Gavroche e esses 2 irmãos, nem tanto assim, é mais o Gavroche ajudando esses 2 irmãos sem saber que eles eram seus irmãos. E eu senti muita falta de saber o que estava acontecendo ali com a mãe e com a outra filha, né? Eu esqueci até o nome da outra. Enfim, né? A outra irmã ali dos 5 filhos dos Thénardier, eu não tive, sabe? A gente não teve esse vislumbre de como estava sendo a vida delas nesse período, e eu senti bastante falta disso, e eu espero que no próximo livro, né, no final agora, no Jean Valjean, que é o último livro, a gente tenha um panorama do que está acontecendo com elas duas. Sobre Jean Valjean, agora que eu toquei no nome dele, eu preciso dizer que com os 2 personagens masculinos, assim, de grande destaque desse livro, que primeiro, pra mim, né, pelo menos, pra mim, foi o Jean Valjean e depois o Marius. Tendo a perspectiva de pensamento desses 2 personagens, né, porque a gente teve um livro só do Marius, a gente entendeu como ele funciona, como a cabeça dele funciona, e eu já tinha mencionado com vocês anteriormente que, nos outros diários de leitura, que o Marius realmente me incomoda, tipo, as atitudes dele me incomodam. Eu acho ele uma pessoa muito intensa, assim como a Cosette também é uma pessoa muito intensa, porém o Marius tem esse, eu não sei, algo que eu acho não benéfico, sabe? Meio negativo no personagem de ele, por exemplo, seguir a Cosette como ele fez, né? Esse tipo de situação pra mim não foi agradável, eu me senti muito incômoda, inclusive nesse livro mesmo, de ele ter ido até a casa da Cosette, entrado no jardim dela, etc, né? Eu me senti um pouco desconfortável pela personagem e pela situação de modo geral. Então a gente tem esse panorama do Marius, que me incomodou, e a gente também tem essa perspectiva do Jean Valjean sobre o relacionamento da Cosette com o Marius. Quando ele começa a entender que tá acontecendo ali um desenvolvimento amoroso entre a Cosette e o Marius, ele vai ter toda essa, não sei, essa linha de pensamento bastante egoísta, de que a gente também de certa forma compreensível quando a gente vê a trajetória do personagem, que foi um personagem que passou a vida inteira sozinho, que não nutriu afeição por ninguém, que não teve afeto mais profundo por ninguém na vida dele. Ele passou a ter isso com Cosette como sua filha, e ele sente que vai perder tudo que ele levou tanto tempo pra conquistar, sabe, de modo afetivo, eu diria, se a Cosette se relacionar com o Marius e o Marius levar a Cosette embora da vida dele. Então ele começa a ter essas atitudes possessivas sobre a Cosette, ele começa a ter esses pensamentos muito tóxicos, inclusive, sobre a situação, e eu tô curiosa pra saber como que isso vai se resolver no próximo livro, porque foi uma grande brecha que o autor deixou ali pra gente, né? Tudo isso imerso naquele momento ali mais pro final do livro, em que ele vai desenvolver o período não é da guerra, mas das revoluções que estavam acontecendo ali no momento. Então a gente vai ver os amigos do ABC, que são amigos do Marius, também se envolvendo politicamente, né, na situação, tudo que estava acontecendo ali no panorama político da época, né? Eles vão se envolver bastante, vão ser bastante ativistas naquele momento. E isso é um paralelo que a gente traz, inclusive, para os dias atuais, quando a gente começa a pensar que revoltas, esse tipo de coisa sempre existiu desde muito tempo atrás e vai continuar existindo enquanto houver conflitos de interesse dentro de uma sociedade que não é igualitária e que as pessoas não têm acesso igual às coisas, sabe? Isso é algo, inclusive, que o autor passa, assim, um capítulo inteiro do livro, bem extenso, inclusive, falando sobre revoltas, sobre, enfim, né, sobre como as revoltas nascem, sobre como que elas se desenvolvem e como que, enfim, ele vai se estender por muito tempo, né, em um capítulo extenso sobre isso. E eu achei bem interessante quando a gente traça esse paralelo, e a gente pode ver muito do que aconteceu no passado acontecendo hoje. E isso é, assim, é algo que explode a minha cabeça quando a gente faz certa análise do livro e a gente percebe que a sociedade evoluiu, mas não tanto assim, sabe? A gente tem essa evolução tecnológica, científica, etc. Mas, de certa forma, a sociedade em si não evolui tanto assim. Lógico que a gente teve grandes evoluções sociais, a gente teve ao longo do tempo mais igualdade,
de modo geral entre as pessoas e mais recentemente mais igualdade entre homens e mulheres, etc. Enfim, a sociedade teve certa evolução ao longo do tempo, mas de certa forma as coisas continuam muito parecidas, porque muito do que a gente lê em Os Miseráveis a gente pode fazer, assim, enxergar perfeitamente, nitidamente na nossa sociedade atual. E isso me faz pensar no quão esse livro é atemporal e no quanto as críticas que o autor faz dizem muito respeito ao nosso tempo atual, sabe? Então, esse livro só, sei lá, eu só tenho cada vez mais admiração pelo Victor Hugo e por essa obra maravilhosa. Não vejo a hora de acabar, tô já aqui tentando já começar a próxima parte pra adiantar, fazer a leitura o quanto antes e vir comentar com vocês. Mas, sinceramente, eu tô muito surpresa com esse livro. Lógico que eu já imaginava que seria um livro espetacular, mas eu tô amando a experiência, eu tô amando descobrir cada vez mais sobre os personagens, entender como que a cabeça deles funcionam, entender como a Paris daquela época estava tão conturbada e tão cheia de movimentos políticos e sociais e civis, etc. E como que muito disso tem certo paralelo com o que a gente vive hoje. Então eu tô muito empolgada para acabar esse livro, eu espero que vocês também sejam tão empolgados quanto. Eu vou deixar linkado aqui no card toda a playlist com todos os vídeos desse projeto de leitura conjunto, então se você tiver curiosidade, tiver vontade de, enfim, né, verificar, vou deixar aqui no card e também aqui embaixo no box de informações. E é isso, gente, penúltimo diário de leitura, a gente se encontra então no mês que vem para mais uma atualização, né, a final atualização dessa leitura incrível, que eu espero muito que vocês estejam gostando tanto quanto eu. Mas então era isso que eu tinha pra vocês hoje. Se você gostou, aproveita e deixa o seu curtir aqui embaixo. E se você é novo também, aproveita e já se inscreve pra ficar por dentro das notificações, das atualizações aqui do canal. E é isso, então, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau!